Lucas, era aquele jogo da conta de luz, né, que a gente falava. E o que preocupava para esse jogo no Ceará não era o adversário, não era a importância de seguir se mantendo, fazendo os resultados que já se esperava para tentar levar a classificação para o último jogo lá em Avejaneda, mas todo o contexto que o Ceará estava inserido. Assim, o Ceará é um time que está buscando a crise a todo momento. Assim, parece que o Ceará ele é o criador e ele tanto cria como ele alimenta a sua própria crise. Então, até cheguei a mencionar isso mais cedo, que hoje era um jogo que o Ceará poderia preservar uma ou outra peça, apesar de precisar do resultado, do saldo de gols ser importante. Num campeonato ele só passa o primeiro lugar de cada grupo, mas era um jogo que o Ceará podia se permitir poupar uma peça importante, poupar um Mendonça, que estava mais gastado, poupar um Vina, mas a situação da semana tornou essa escolha por poupar mais polêmica do que deveria ser. O Ceará teve uma semana conturbada pela derrota contra o Red Bull, não só pela derrota, mas pela apresentação do time bem abaixo, e todo o contexto prejudicou. Depois disso, os jogadores foram vistos no show. Para piorar, o show era exatamente atravessando no estacionamento do Castelão, atravessando uma rua do vestiário, você estava no show. Então, assim, a torcida saiu frustrada e os caras saíram do vestiário para ir ver o Safadão tocar. Então, acho que todo o contexto tornou isso mais forte dentro da torcida, o sentimento de indignação, assim, porque foi uma partida onde, até mais do que o placar, o desempenho foi inaceitável. O desempenho do Ceará em campo contra o Red Bull, com vários desfalques, ele foi inaceitável. E isso repercutiu, isso foi motivo de uma coletiva que o presidente deu ontem, inclusive com um dos representantes do departamento médico, para tentar passar uma borracha, uma régua, na verdade, em todos os temas que geraram polêmicas na semana, o show, a série de lesões, o retorno do Matheus, na verdade a estreia do Matheus Peixoto, e a lesão do Sobral, que era mais grave do que esperava, e a dificuldade do Ceará, como eu disse, é sempre ele que cria. Às vezes por falta de uma transparência maior na prestação de informações. Eu acho que o Ceará trouxe... o caso do Matheus Peixoto, o jogador completou hoje 50 dias que foi anunciado e ainda não estreou. E a entrevista que foi dada ontem, que sobre todos esses temas, sobre a festa, sobre a polêmica do show, se ela tivesse sido dada há 4 semanas atrás, teria evitado muita cobrança, muito mal-estar, muito desgaste, e o Ceará não trabalha como se a transparência não existisse no Ceará, como se ele preferisse encarar os problemas jogando a coisa para baixo do tapete e aumentando a pressão da torcida. Então o Matheus Peixoto já chegou com essa lesão, segundo a palavras do médico ontem, do presidente, já chegou com essa lesão. Consultaram o médico que vinha tratando ele já no Brasil, era uma lesão de 6 semanas, ele já tinha cumprido 2, faltavam mais 4. Então isso não foi passado, o Thiago Nunes, a revelia do departamento médico, passou essa previsão de 2 semanas, mas eram 4, na verdade. Quando ele retornou das 4, ele teve uma nova lesão que precisou de mais, vai precisar ainda de mais 3 semanas. Então, assim, ele vai ainda faltar 3 semanas para estrear. E somou isso com a questão das festas, o presidente disse que o elenco foi cobrado. Então, hoje, durante todo o dia, o tema foi a suposta escalação, que algumas pessoas tiveram informação que seria uma escalação mista, o time entraria sem o Vina, entraria com o Wesley no meio, entraria com o Kleber no ataque, e já, mais uma vez, gerou um clima ruim da torcida, aquela desconfiança, e o time começou o jogo dominando as ações, como era de se esperar, com mais pressão, o Lima jogando muito aberto, e foi como eu achei que funcionou. O Laguaira é um time que cede muito espaço, jogou com muitos jogadores dentro da área, mas cedia espaço. Então o Ceará conseguia avançar, o Lima jogou muito aberto, inclusive mais aberto do que o Eric jogaria se estivesse lá. Ele jogou praticamente, os primeiros minutos, os primeiros 10 minutos, jogou praticamente em cima da linha. E o Mendonça aberto pela ponta oposta e, às vezes, trocando de posição. E o Lima fazendo aquela função
que ele sempre faz, só que no caso ele comumente ele dialoga com o Vina ali. O Vina agora jogando de falso 9, que entra mais. Mas o Wesley veio mais de trás e o Lima era mais responsável por distribuir aquelas bolas. E naquele momento, que ele, por um curto espaço de tempo, funcionou demais. Funcionou demais. Até que o Ceará, em um dos problemas recorrentes, assim, lembrou muito aquele jogo contra o Sport na Copa do Nordeste. O Laguaira baixou ainda mais as linhas e o Ceará ficou tentando cruzar a bola na área para o Kleber e facilitando as ações de defesa mesmo do Laguaira. E a partir desse momento o Ceará teve aquele domínio meio sem eficiência. A gente percebe o time tentando, cruzando, insistindo em cruzamentos, rodando a bola. E foi justamente onde o Ceará tirou, no momento que o Ceará tirou a velocidade do jogo, porque era justamente ali que o Ceará achava os espaços. O Laguaira bem recuado, bem fechado. O Ceará, na velocidade, conseguia abrir esse espaço. Porque é um time frágil, tão frágil assim, que beira o ingênuo. Então o Ceará, com rápidos toques de bola, ele foi abrindo aquele espaço. No começo do jogo conseguiu achar. Só que depois ele reduziu essa intensidade, perdeu a intensidade e facilitou o jogo para o Laguaira, que ficava esperando a bola alçar da área e o goleiro já fazendo aquela cera bem típica. E já no final do primeiro tempo, mais um dos problemas recorrentes do ano do Ceará. Mais uma lesão, né? O Messias sentiu a parte posterior da coxa e deu lugar ao Marcos Vitor, né? Então o Ceará terminou já o primeiro tempo e terminou a partida com 2 zagueiros da base jogando, o Lacerda e o Marcos Vitor. O Lacerda já integrado a profissional há mais tempo, mas o Marcos Vitor é um garoto bem jovem, assim, 20 anos, que acabou de subir ao profissional e não comprometeu, pelo contrário, já dando spoiler, assim, fez uma boa partida, bem seguro. Ele é um jogador muito bom, muito promissor. E o Messias trazendo mais uma vez o problema clássico do Ceará nesse ano, mais uma lesão. Então, no segundo tempo, diante dessa necessidade da vitória, já pressionado, como o Maestro mencionou, pelo gol de pênalti do Independiente, lá do Paraguai, o Ceará voltou com o Vina no lugar do Kelvin, ou no Vina no lugar do Kleber, e voltou com o Eric no lugar do Kelvin. E isso realmente mudou muito o jogo. Mudou o jogo porque no segundo tempo o Laguaira manteve as linhas baixas e cedeu aquele espaço que o Ceará precisava para o Eric jogar. E o Eric jogando com espaço é o habitat natural dele para fazer o jogo acontecer. Ele tinha muito espaço. Assim, os defensores, a linha defensiva do Laguaira bem baixa, ele não tirava aquele espaço que o Eric precisava para vir no 1 contra 1, para explodir, para botar a bola na frente, puxar de lado e fazer o jogo dele. Então o Eric tinha espaço, então ele pegava o defensor de frente, com espaço para entrar, para chutar, para botar na frente. Então facilitou muito o jogo e o crescimento do Ceará na partida passou muito pelos pés do Eric. O Vina jogou um pouco mais recuado do que vinha jogando, mas ainda assim era referência de ataque do Ceará. Jogando mais enfiado assim, entre os zagueiros, o Mendonça aberto e o Eric com a formação original do Ceará. E o Wesley também continuou no jogo e não fez uma má partida, assim, mas o jogo muito passando por essa questão do Eric. Assim, o Eric foi a válvula de escape. O Eric foi o Eric que deveria ser no Ceará em mais oportunidades da temporada. Assim. E ele vem funcionando em momentos bem parecidos. Assim, quando ele tem aquele espaço, quando ele vem entrando no segundo tempo, vem pegando o time mais cansado, mais fragilizado. E foi por lá que saiu o gol do Ceará, o gol do Mendonça. Um cruzamento do Eric, um cruzamento muito bem feito do Eric, partindo da direita. Achou o Mendonça no segundo pau, que finalizou e abriu o placar. E o Ceará teve mais tranquilidade. O Laguaira já era assim, inclusive, o capitão da equipe no intervalo, no final do jogo. Falou que era o plano do time, assim, segurar o resultado, tentar levar o empate, assim, pelo menos pontuar, já que já estariam eliminados da competição. E que aquele gol desmanchou aquele planejamento, aquela ideia de jogo que o time tinha e abriu o jogo para o Ceará. Assim, o Vina ficou mais à vontade, o Eric centralizando assim, a grande parte das jogadas e um vacilo da defesa, a bola sobrou para o Vina e o Vina fez o segundo gol.
E aí foi praticamente, não foi nem ataque contra defesa, assim, foi Eric contra defesa, assim. Foi um jogo onde tudo que ele tentava dava certo. Com exceção de finalizar, evidentemente. Até no momento que finalizar deu certo. Até no momento, mas ele vinha criando oportunidades, ele vinha dando passes, ele vinha achando os companheiros, vinha dando bola para o Vina, vinha dando para o Mendonça. O Eric foi o responsável pela grande maioria das jogadas de ataque do Ceará no jogo. E foi a tônica, desde que essas mudanças aconteceram, para o Ceará retornar à formação mais próxima do ideal. Ele depois tirou o Richard, o volante, também sentindo a perna. Mais um desfalque. Espero que não por muito tempo. Para dar entrada ao Lindoso, que não mudou também a estrutura do time. Continua ali insistindo pela direita com o Eric. Até que uma roubada de bola do Lima, que é uma jogada muito característica do Lima, assim, aquela pressão no zagueiro e fez gol em clássico desse jeito. Tem vários gols no Campeonato Brasileiro com essa mesma característica. Pressionar a saída de bola do adversário e ou achar um companheiro ou ele mesmo finalizar para o gol, assim, em média distância. É uma característica que ele tem. E ele roubou a bola ali, imediatamente já sobrou a bola para o Eric. E ele avançou com a bola dominada e fez o terceiro gol. E depois disso, o Ceará ainda teve a oportunidade de fazer o quarto, mas ali a parada estava resolvida. E o Independiente também fez os 3-0, mantendo o saldo. Na verdade, fez 4. 4-0, Independente. Foi. Veja só, né, lembra que Fred tinha. Eu ia dizer exatamente isso, estava esperando terminar o jogo para tocar nesse ponto, porque o resultado do Ceará foi um bom resultado. É claro que foi um bom resultado. Inclusive, a gente tinha feito isso. Lembra, a gente disse: o Ceará tem que fazer. Fred fez até o cálculo. Achei até exagero, mas foi feito o cálculo. Tem que ser 6 gols de diferença, ou seja, 3-0 e 3-0. A gente disse isso, assim. Então, de fato, até sendo coerente com o que nós dissemos, o Ceará fez a sua parte. Agora, o Independiente fez muito a dele. E o que é que isso significa? Que, nesse momento, na chave, o Independiente está com saldo 7 e o Ceará saldo 8. Isso. Basta que o Independente, na prática, basta que o Independente, ele vai ser mandante no próximo jogo e vai pegar o Laguaira, certo? O Ceará vai pegar o Cabalheiro, que é muito fraco, levou um 0-4 em casa. Mas se o Independente, na próxima rodada, sendo mandante, fizer a mesma diferença de gols, mas aí tem que colocar até o número de gols, mas assim, o mesmo saldo que o Ceará, eles podem ir iguais para a última rodada. Ou seja, o Ceará vitória simples. Isso, a vitória simples não vai ter a derrota. O cálculo era para que o Ceará pudesse perder por um placar simples agora. Perder por um gol, 2 gols, porque a gente considerou, o Ceará vai ganhar tudo e o Independente vai ganhar tudo. E está acontecendo. A diferença seria justamente no saldo. Só que esse 0-4 de Independente, agora a sorte é que pelo menos esse time que levou 0-4 é o adversário do Ceará. Esse é o lado bom da história. Mas o Independente ele foi buscar muito o saldo nessa rodada, muito mesmo. Eu tinha visto até o final do jogo 3-0, então fiquei muito contando com essa questão do saldo do 2, né, que ainda estava 8-6. Então era uma vantagem até razoável, mas eu sigo muito essa linha. Acho que até que o Fred trouxe o debate naquele dia que a gente estava falando do saldo de quarto gol, desculpa, Léo. O quarto gol foi aos 49 do segundo tempo, tá? Foi só para você. Aí foi. O Léo já estava organizando as coisas para entrar na live. Já estava online aqui. Mas foi aquela conta de luz, aquela conta de R$7 chata, mas que tem que pagar, senão. E principalmente o Ceará precisava, de certa forma, estancar a crise e a torcida. E era uma coisa que parece que a gente estava adivinhando, assim, foi comentários. Já pensou, cara, o Vina faz um gol, a torcida grita, vai safadão, e foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Foi. O Vina fez o gol, aí aquele velho clássico, mão do ouvido, a torcida começou, vai safadão, vai. Clássico. Bom demais mesmo. Aí pegaram fotos antigas do Safadão com a camisa do Ceará no jogo. E foi, já... Na vitória é bom demais, né? Mas o Ceará é impressionante, assim, como ele cria as próprias crises por falta de transparência. E agora vai ser uma semana importante porque o Ceará precisa. Essa vitória é uma vitória extremamente necessária. Mas uma vitória que não nos permite
sair com tanto otimismo, assim, aquela vitória quase obrigatória. Eu acho que é muito o que até o Fred falou no grupo sobre a vitória do Santa Cruz na Série D, quando o Santa Cruz ganha. Que você comemora ali, mas você lembra, pô, é isso mesmo, assim, é obrigatório ganhar, assim, você não permite ter tanto prazer naquela vitória. Era uma vitória mais da tensão, assim, de precisar estancar aquela crise, de ter mais uma semana para recuperar quem está lesionado. E o Ceará conseguiu, assim. Parece que vai ser, infelizmente, aos trancos e barrancos. E partir para uma semana de descanso, de treinamento para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, fora de casa, onde o Ceará realmente precisa muito pontuar na Série B. E esse foi justamente um dos temas Série A, que foi... meu amigo. Na Série A. Nossa, Senhora, tá falando trocar? de Lula aí. Quer trocar? Não, brincadeira, mas nem gosto dessas brincadeiras mais. Mas se quiser, a turma troca na hora. Viu? Foi algo que foi pontuado sobre a coletiva que o presidente deu ontem, justamente isso. Foi perguntado sobre qual das competições era prioritárias, seria prioritárias para o Ceará. Inclusive, o repórter ponderou dizendo que a Série A é o que paga a conta, no fim das contas. Assim, para o Ceará é responsável pela grande parte da arrecadação do Ceará. São os direitos televisivos da Série A. E de que forma o Ceará ia priorizar, analisar essa priorização de acordo com Sul-Americana, Copa do Brasil. E o presidente disse que ele está com os carros nas 3 pistas. E a frase foi exatamente essa: a gente vai vendo. Então isso é altamente assustador. E assustador porque não é porque ele disse assim, vou priorizar a Sul-Americana, eu vou priorizar a Copa do Brasil. Outra prioridade que não fizesse muito sentido, assim, fora a Série A. O pior é não ter um plano. Porque quando você tem um plano, você fica assim, ó, vou priorizar a Copa do Brasil, mas ó, se der errado aqui, eu tenho que refazer aqui, eu vou fazer um investimento, tem a segunda janela, eu preciso me recuperar na Série A, eu vou ter tais jogos para me recuperar, eu vou ter essa sequência de jogos aqui. Mas não existe um plano. Ele falou com todas as letras, a gente vai vendo. Então é muito perigoso fazer futebol na Série A, na base do vai vendo, assim. E isso foi assustador. Eu acho que a gente precisa ficar atento para essa sequência agora. Tem um jogo a menos, mas é um clássico, é um jogo difícil. E vai ter uma sequenciazinha chatinha, viu, maestro? Aí que pode sair aquele velho chatinho do 03 aí. Nos próximos 3 jogos aí, não acho muito Veja difícil. só, sabe aquela história quando a galera coloca apelido? A pior coisa foi estilar com isso aí, porque agora eu vou usar muito essa palavra mesmo. Já usava, né? Exatamente, eu já usava e agora eu vou usar porque para ficar bem claro, e eu vou usar da mesma forma que eu usei, não como deboche, eu vou usar sempre quando for chatinho. Tá entendendo? Que é a lógica dela. Mas se vem agora uma sequência chatinha pro Ceará, meu irmão, tá cheio de lesão, pelo menos uma frente tá boa. O pior é tá mal em tudo, né? Assim, assim sendo Fire, embora é folga de Fred, mas exercendo o papel dele. Porra, pelo menos está fazendo o papel na Sul-Americana. Assim, a gente está tratando a vitória como protocolar, porque esses times estão abaixo, o General e o Laguaira, mas, pô, historicamente não é o que acontece, tá? O Ceará tem 4 vitórias em 4 jogos e com sobras, numa fase de grupos, o melhor desempenho de um clube nordeste numa fase de grupos de Copa Internacional. Tudo bem, assim, se eu estou colocando até Libertadores, naturalmente seria mais difícil fazer isso. Mas o Bahia já jogou fase de grupos na Libertadores, jogou também na Sul-Americana, num grupo com o próprio Independiente, e também com o primo dele, né, o Montevideo City. Ele não sabia que era primo, mas agora é, né? Agora entrou pra família. O Sport jogou Libertadores com fase de grupos, não jogou Sul-Americana com fase de grupos. O Náutico jogou Libertadores com fase de grupos, e assim, ninguém chegou perto disso aí. Se o sorteio foi um bom sorteio, foi. Mas para o sorteio ser efetivamente bom, você tem que fazer o seu papel. O sorteio poderia ter sido... Sabe um sorteio bom, em outro sarrafo? O sorteio do Atlético Paranaense foi um bom sorteio. O Atlético Paranaense levou 5-0 do Strongest hoje. Assim, que é um jogo duro, mas levou 5-0. É a maior goleada da história do Strongest. Então, assim, não é só o sorteio ser bom. Você tem que fazer o seu papel. Eu acho que o Ceará, pelo menos na Copa Sul-Americana, no Brasileiro, conseguiu um resultado excepcional, que é muito louco, né? Ele conseguiu o resultado mais maluco do Campeonato Brasileiro até aqui, para depois perder 2 jogos seguidos em casa.
Assim, é um negócio assim de inacreditável, mas acontece. O Campeonato Brasileiro é exatamente isso. Mas é a sensação que a gente tem em relação ao Ceará, é que falta. Não é uma coisa que está. Não é uma situação do futebol estar completamente desajustado. A gente percebe que o elenco é razoável, assim, são inúmeras lesões. É um elenco suficiente para fazer uma Série A sem sustos, mas parece que a crise está sendo criada de dentro do próprio clube. A gente vê que o time consegue avançar com tranquilidade na Copa do Brasil, a gente vê que o time consegue avançar na Sul-Americana, fazendo o que precisa ser feito, sem tomar também grandes sustos, mas a gente não tem como não considerar que o time tem 11 desfalques, assim, 11 lesionados, alguns com lesões graves e peças importantes, assim, você abrir mão hoje você não ter poder contar com o Fernando Sobral, você não poder contar com o seu maior reforço para o ataque, que era o Matheus Peixoto. A gente passou um tempo sem o Vitor Luiz, passou um tempo sem o Richard, 40 dias sem o Richard. A gente agora contratou o Dentinho, jogou até agora em quase 60 dias, 10 minutos. Não são, no caso do Dentinho, não é uma peça excepcional, mas é uma opção. É um jogador que pode entrar ali no segundo tempo. O Yuri Castilho não teve sequência ainda, não jogou na sua posição. A gente tem o Luiz Otávio lesionado, que é uma peça importante do time. Então, assim, a gente percebe que assim, não está tudo errado. Assim, não precisa de muita coisa para o Ceará conseguir fazer um ano tranquilo. Mas a expectativa é que essa turbulência passe logo assim, e as coisas voltem para os trilhos, assim, para acabar com esse ambiente de sempre da crise estar sempre rondando, assim, parece que está sempre uma crise batendo na porta, é qualquer coisa, lesão, é jogador em festa, parece que está sempre uma crise rondando, assim, o clube. Isso dificulta muito o ambiente, assim, espero realmente que passe logo.